Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao Determinando Matemática, a nossa aula 8 aí para o concurso da PM 2022, banca e decano. Vamos aí continuar sobre a teoria dos conjuntos. Então, o que são conjuntos? Conjunto a gente entende aí por uma coleção, né, definida de objetos distinguíveis, né, importando sua ordem ou natureza. E para isso a gente vai ter vários tipos de conjuntos que a gente vai estudar aí, junto com vocês. Então coloquei um exemplo aqui. Primeiro que você pode observar o conjunto das vogais. A, E, I, O, U, né? No caso aqui a gente tem, representando aqui com maiúsculo, os conjuntos. E minúsculo, a gente tem os subconjuntos. Então, letra maiúscula, conjuntos, letra minúscula, subconjuntos. Temos também aqui outro exemplo, conjuntos números naturais pares, que vai de 0, 2, 4, 6, 8, 10 até o infinito. E temos o conjunto dos números naturais primos e pares, que somente é o 2, né, que a gente conhece aí. Os primos é o número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo, né? A gente está observando aí. Então, 2 divide por 1 e por ele mesmo. Então, é um primo. Ele é um conceito aí sendo um par. A gente denota também como a questão de lidar com letras, né? Que a gente já citou, maiúsculas, minúsculas. Então, em geral, a gente observa que tem uma delimitação. Então, nessa denotação aí, a gente percebe pela questão das vírgulas. Então, as vírgulas aí, a gente tem um conceito da questão aí de letras, né? Então, essas letras aí são trabalhadas de acordo com o que está descrito. Então, na palavra concurso, a gente tem aqui a letra C, se repete 2 vezes. Temos a letra O, se repete 2 vezes. A letra N, a letra U, R e S. Então essas letras aqui são aí delineadas, né, pela questão que a gente está percebendo aí, minúsculas, né, que são separadas aí e delimitadas por chaves. Então esses são os subconjuntos, que são as letras aí da palavra concurso, denominada aí pela letra, né? Aqui L, que é o conjunto. E o conjunto dos meses do ano, que começa pela letra J. Então, os meses, a gente tem junho e julho. A gente pode denotar outras situações, podemos denotar várias situações. Então, conjunto é várias situações que a gente pode perceber aí que tem alguma semelhança, né? Então, na representação, um conjunto pode ser representado de duas maneiras. Por extenso, né, numerado elemento por elemento, né, vocês já observaram, ou abreviando, destacando a propriedade. Então, os elementos do conjunto A são divisores de 24. Aqui você percebe, ó, os divisores de 24, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ou, abreviando, a gente tem abreviadamente, que A, conjunto A é igual a abre chaves, x, tal que x é divisor positivo de 24. Então, os divisores estão sendo representados de duas maneiras, né? Então, a gente pode ser por extenso ou abreviando. Isso possa ser que tenha aí na sua prova, né, que você está resolvendo aí. A gente também trabalha na teoria dos conjuntos, o diagrama de Venn. A gente escreve os elementos do conjunto dentro de uma linha fechada, simples, né? Então, como a gente vê aqui o exemplo, os números naturais ímpares menores que 9. Temos aqui 1, 3, 5, 7. As letras, a palavra sucesso, a gente tem um S, né? Só coloca uma vez, mas se repete aqui 3 vezes. Temos o U, uma vez, o C, uma vez, o E, uma vez, e o O, uma vez.
Então, essa palavra aí, sucesso, a gente percebe aí que tem essas descrições. Então, quando a gente vai estudar a questão da teoria dos conjuntos, a gente está passando aí por várias situações que possa ser que tenha aí na sua prova, né? Lembrando que em breve a gente lançará aí um simulado geral de matemática, aí uma revisão geral, e trabalhando junto com vocês a gente vai lançar aí para todos que estão assistindo. Então, esse simulado aí vai ser descrito aqui, um total aí de 10 questões, trabalhando os conteúdos que poderá estar aí na sua prova, né, com a organizadora e decano. Então, nessa continuação, a gente tem a relação de pertinência. Então, para indicar o elemento X pertence ao conjunto a gente escreve a questão do pertence ou não pertence. Então, vamos aqui considerar. No conjunto a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui são os conjuntos. E a gente tem aqui o conjunto A. 1 pertence ao conjunto A, correto. 2 pertence ao conjunto A, correto. E 6 não pertence ao A, correto também. Se a gente colocar essa situação, 5 não pertence a A, está correto ou incorreto? Está incorreto. Porque a gente observa aqui que o 5 pertence ao conjunto A, que ele é um subconjunto aí do conjunto A. Então a gente tem que prestar bastante atenção a essas nomenclaturas, que são as relações de pertinência. A gente vai falar aí um pouco também da família de conjuntos. Então, um conjunto é cujos elementos também são conjuntos, é chamado de família de conjuntos. Então, considera o conjunto aí, a gente tem o F, né? Então, no F a gente tem aqui o subconjunto 2, 3, 2, 5, 6, 7. F é uma família de conjuntos, cujos elementos são 2, 3, 2, 5, 6, 7. Nesse caso, a gente tem que 2, 3 pertence a F, conjunto, correto. 2 pertence a F, correto também. E 5, 6, 7 pertence a F, então, correto. Note que 2 não pertence a F e 5 não pertence a F, pois os elementos de F não são números, são conjuntos. Então a gente percebe aqui, ó, que a gente tem aqui um conjunto, aqui outro conjunto e aqui outro conjunto. Então, quando ele fala somente 2 ou somente 5, ele está falando que aqui só são subconjuntos. Então, são os elementos que não são números. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui em casos conjuntos. Então, isso cai muito aí em alguns exemplos, que vocês vão aí, talvez, ficar aí frente a frente com essas questões. A gente tem outras situações, que é a igualdade de conjuntos, onde a gente tem dois conjuntos que são iguais, como os dois têm os mesmos elementos. Então, um exemplo. Primeiro exemplo aqui, a gente tem dados os conjuntos A, 1, 3, 5, e B, x, tal que x é ímpar, positivo e menor que 7. Os ímpares, a gente tem um 1, tem um 3, tem um 5, e ele é menor que 7, então não conta com 7. Então, são iguais? São 1, 3 e 5. Então, temos que A é igual a B. Dados o conjunto M, 9, 11, 13 e N, x tal que x é ímpar positivo e maior ou igual a 7. Então, se é ímpar, é 9, 11, 13, a gente tem 15, 17. Então, a gente tem esses números, pode ir até o infinito, né? Aí temos que M é diferente de N. Então, se a gente ver aqui, ó, que M começa com 9, 11, 13, mas bem que percebemos, é ímpar positivo, maior ou igual. Esses são aqui, ó, maior ou igual.
Quando tem esse sinal, automaticamente que a gente tem o 7. Quando tem só menor, é o sinalzinho aqui, a gente está pegando aqui do menor, então a gente percebe que não aparece. Então, quando ele declara aqui que é menor e não tem o igual, a gente só coloca os 3 números. Mas quando tem maior ou igual, a gente já coloca o número que está descrevendo aqui na parte indireta, né? Então a gente tem que perceber alguma dessas situações também. A gente trouxe aí umas questões para ser trabalhado aqui. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar outros conceitos aí de conjuntos, mas agora a gente vai trabalhar essas questões. Então a primeira fala o seguinte: considere os conjuntos A, né? A, E, I, O, U, B, B, C, D, F, G. Então as vogais e algumas consoantes. Utilizando os símbolos pertence, não pertence, complete os espaços adequadamente. A, a gente está falando de A. Pertence ou não pertence ao conjunto? Sim, pertence ao conjunto. U pertence ao conjunto B? Então não pertence. Só vai ter B, C, D, F, G. C pertence a B? Pertence sim. Temos aqui o C. E D pertence a A? Não pertence a A. Então a gente tem aqui a questão das nomenclaturas. Sempre observar o que é que tem no conjunto A e no conjunto B e depois resolvendo um a um. A gente tem aqui a questão 2. Essa questão 2 representa abreviadamente o extenso conjunto dos múltiplos negativos de 3. Então a gente percebe que os múltiplos negativos de 3 quem são? A gente pode ter aí um múltiplo que possa ser negativo, a gente pode colocar o 3, né? A gente pode ter o 6, pode ter o 9 e assim sucessivamente. A, B, os números ímpares. A gente coloca 1, 3, 5, 7, pode ir repetindo. Os números naturais maiores que 2, então já não conta com 2, porque é somente maior. E menores ou iguais a 10, então a gente já sabe que vai ter 10, porque é menor ou igual. Então vamos ter os naturais, depois de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então essa é mais uma questão aí que poderá vir aí cobrando aí na sua prova. Questão 3. Relacionar os conjuntos utilizando símbolos igual ou diferente. Vamos aqui a 1, 3, 5, 7 e B. X, tal que X é um número ímpar positivo menor que 9. Então na letra A a gente tem conjunto 1, 3, 5, 7, que são subconjuntos. E o B fala que é um número ímpar positivo menor que 9. Então, número positivo menor que 9 a gente tem, sendo ímpar, 7, 5, 3 e 1. Então a gente tem que A é igual a B. Vamos para B. A é verde e amarelo. E B é uma cor da bandeira do Brasil. Então a gente tem o verde, a gente tem o amarelo, a gente tem o azul, né? E a gente tem aí o branco, né? Então nessa descrição aí a gente percebe que aqui o A é diferente de B, porque uma tem 4, a outra só tem 2 cores. E a nossa quarta questão, representar usando o diagrama de Venn, conjunto. Aí vamos aqui, A.
Os números naturais primos menores que 30. Primos menores que 30. Vamos colocar aqui 2, vamos colocar 3, 5, 7, 11, a gente tem um 13, 14 não, 15 não, 16 não, 17. A gente pode prosseguir. Na B, desculpa, as letras da palavra alara. Então, arara, a gente só tem o A e o R, que são colocados aqui. E a C, os meses do ano começam pela letra A, né? A gente tem aí abril, temos janeiro, fevereiro, março, aí abril com A, né? Aí maio, junho, julho, aí vem o agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então abril e agosto são os meses que a gente tem. Então a gente vem chegando aí, mais um fim de uma aula. A gente quer agradecer a atenção de todos. Então não se esquece de se inscrever aí no nosso canal. Compartilhe aí nossos vídeos, nessa preparação aí que a gente está fazendo aí. Só um playlist para essa preparação, você que está estudando.